Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo certo. Então, ótimo. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite novamente. Boa noite aos que não estavam aqui ainda. Até o pessoal chegando, a gente conversa rapidamente e já começa então a discutir os nossos assuntos, né?
Hoje, então, a gente começa o conteúdo especificamente, né, da disciplina de Química Geral 2. Então, vocês vão ver que talvez a gente caminhe num ritmo um pouquinho mais lento, porque são novidades, né, para vocês da disciplina. Então, alguns assuntos, por mais que vocês já tenham visto, ou numa outra Química Geral 2, ou na Química Geral 1, ou na experimental, a gente vai tentar fazer uma abordagem nos aspectos da ementa, né? Então, os pontos principais, deixar algumas coisas em aberto que a gente vai discutir em outras aulas, e aí fazer essa alternância, mas claro, sempre levando em consideração de que vocês vão trazer o quanto vocês estão com dúvidas ou quantas coisas estão claras, tá? Então, vocês vão até ver que o assunto de hoje parece um assunto de revisão, né? Porque a gente vai falar de forças intermoleculares, e a gente já tinha comentado que vocês deveriam ter visto uma parte disso em Química Geral 1, mas em Química Geral 1 seria um aspecto mais geral, né, de forças intermoleculares. Hoje a gente vai tentar abordar um aspecto mais específico, falar um pouco mais de detalhes das forças intermoleculares e dos princípios, né, que regem então essas forças intermoleculares, para depois a gente seguir nas propriedades dos sólidos, nos diagramas de fases e nas outras temáticas, tá? Bom, então, para começar a falar de forças intermoleculares, a gente precisa primeiro abordar as características dos estados da matéria, tá? Antes de mais nada, a gente vai lembrar, né, que por mais que seja simples, é bom a gente sempre colocar aqui que quando a gente fala estados da matéria, a gente está falando do estado sólido. Então, só permitir aqui, isso. Líquido e gasoso. Tá? E aí eu pergunto para vocês, para a gente falar de estados da matéria, como é que a gente pode diferenciar, mesmo que seja de uma forma macroscópica, ou seja, de uma forma visual, mas como é que a gente pode diferenciar a organização desses estados, né, para caracterizar em cada estado da matéria e, consequentemente, depois achar as propriedades daí no nível molecular? Como é que elas se diferenciam entre si? Pela agitação das moléculas, professor? Isso, então esse é um dos fatores principais, né? Então a diferenciação aqui é principalmente no aspecto molecular, né? É pela agitação das moléculas. E aí vem um aspecto importante, que é quando a gente tenta interpretar algumas palavras, né, que não estão incorretas, mas a gente pode chegar a outros conceitos a partir delas. Quando a gente fala em agitação, a gente pode detalhar isso como sendo uma terminologia que vai se associar diretamente à energia, né? Então, agitação, a gente associa a energia, lá dos aspectos da física, né? Qual tipo de energia está associada à agitação? Alguém lembra? Agitação é movimento, né? Então todo movimento está associado à energia cinética. Consequentemente, se eu tenho uma energia de movimento e só ela existisse, então só tem energia cinética, né? Só tem energia de movimento. Só existisse esse tipo de energia, a gente teria todas as moléculas se movimentando a todo tempo, beleza, né? Então, quer dizer, elas teriam uma agitação livre e aí a gente não teria nenhum controle. Mas se a gente tivesse essa agitação livre para todas as moléculas, não haveria uma diferenciação dos estados da matéria. Consequentemente, a gente tem que ter alguém que se contraponha, né? Ou seja, um fator aí que vença essa energia cinética para deixar como característica complementar, né? Então, quer dizer, existe sempre uma energia a favor e uma energia contrária, uma força para um lado, uma força para o outro. Aqui a energia cinética favorece a agitação. Quem é que desfavorece a agitação das moléculas?
Bom, se eu pensar no aspecto de que para elas se agitarem, elas têm que estar livres, então, consequentemente, quanto menos livres elas estão, menos agitação elas conseguem ter. Consequentemente, essas forças, então, que desfavorecem a agitação, são as forças ou as energias de atração. E é o que a gente vai olhar com mais carinho hoje na aula, né? Que são essas forças de atração, essas energias de atração. Vamos olhar aqui uma tabela que vai mostrar para a gente algumas propriedades de cada um desses estados da matéria, e aí a gente vai tentar relacionar isso com essas forças de atração, com essas possibilidades de atração, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Um gás, vamos olhar, né, as linhas tentando fazer a comparação entre elas. Assume tanto o volume quanto o formato de um recipiente. Um líquido assume parcialmente o formato do recipiente que ocupa, e o sólido conserva o seu volume e formato. Vamos pensar nesses aspectos para concluir. Qual deles vai ter a maior liberdade, ou seja, a maior agitação dentre gás, líquido e sólido? Qual deles é o que pode ter mais agitação, mais liberdade? Gasoso? O gasoso, né? Estado gasoso, por quê? Porque se ele vai assumir tanto o volume quanto o formato do recipiente, ele ocupa, né, o que lhe é delimitado por um espaço físico, né, seja ele vidro, plástico, enfim, mas por esse espaço, ou seja, a molécula em si não vai delimitar nada, quem vai delimitar é esse espaço externo. Então, o gás, o estado gasoso, é quem vai ser caracterizado por maior liberdade. Beleza. E aí a gente vai ver que as outras características vão se associar ao maior grau de liberdade também, né, para o estado gasoso. Por exemplo, ele vai expandir para preencher todo o recipiente, vai ser compressível, né? Então eu consigo diminuir o espaço e ele vai ficando cada vez mais próximo, mas ele não vai ficar resistindo a essa movimentação, claro, dentro das realidades, né? Então dentro da matéria que ele ocupa, do espaço de matéria que ele ocupa. Ele flui facilmente, a gente vai falar de viscosidade depois como propriedade, mas a gente vai associar sempre a fluidez, quer dizer, ele vai resistir, não vai resistir a nada, né? Ele vai caminhar, se a gente puder fazer essa analogia, caminhar com facilidade e difundir rapidamente também. O que é difusão? Alguém lembra o que é difusão? A gente vai falar disso com propriedades mais detalhadas, mas só para a gente caracterizar. Difunde rapidamente. O que seria difusão? Ele se espalha? Isso, basicamente é isso, é nesse sentido, né? Se eu abrir um frasco aqui de um gás, ele vai se espalhar por o ambiente onde eu estou, né? Quer dizer, se for alguma coisa que tem aroma, eu vou sentir o cheiro, por quê? Porque ele vai ocupar todo esse espaço. Então, difusão é justamente isso, né? Ele vai se espalhar pelo ambiente onde a gente está ou pelo espaço que lhe é delimitado, tá? Então, tudo isso vai caracterizar essa maior liberdade do estado gasoso. Por outro lado, a gente já fala de delimitações quando a gente fala dos estados líquido e sólido, né? Então, quer dizer, ele assume parcialmente um formato, ele não se expande para preencher o recipiente, então eu posso aumentar o recipiente e ele vai permanecer naquele espaço que ele estava inicialmente. É praticamente incompressível, só imaginar o êmbolo de uma seringa, né? Se eu aperto com o líquido ali e o outro lado está tampado, ele não vai fazer com que o êmbolo ande, né? Pelo volume da seringa. Ele flui facilmente, né? Então o líquido vai escorrer facilmente e ele vai difundir lentamente, né? Então ele vai se espalhar, né, nesse sentido lentamente. O sólido já é o outro extremo, né? Que vai ficar então como? Não se expande para preencher recipiente, praticamente incompressível, não flui e difunde muito lentamente, tá? Então quer dizer, é o mais restritivo, né? Então é o que tem menor liberdade. Observe que a gente vai olhar isso através das forças de atração. Então, quem tem mais forças de atração? O estado sólido. E quem tem menores forças de atração? O estado gasoso. Tá? Vocês vão ver que, na verdade, o estado,
né, da matéria é consequência das forças de atração. Não é que ele tem um estado e isso gera uma atração maior ou menor. É o contrário, né? São as forças de atração, maiores ou menores, que vão ocasionar os estados da matéria, tá? Então é nesse sentido que a gente vai observar. É importante que a gente denomine algumas coisas. Então aqui, a gente vai ter que destacar aqui, sólidos e líquidos, por terem essa restritividade maior, são chamados de fases condensadas, tá? E essas fases condensadas têm a ver mesmo com essa questão de estarem aglomeradas, né? Estarem mais próximas entre si, por isso chamadas de fases condensadas, tá? Mas para isso, a gente vai falar então especificamente um pouco dessas fases condensadas. E o primeiro aspecto é justamente essa comparação das energias que a gente fez aqui. Energia cinética, que é a energia do movimento, e energias de atração, que são as energias que restringem, né, que deixam as moléculas mais próximas entre si. Então, olha só, tudo que a gente concluiu ali no comentário anterior, no tópico anterior, está relacionado aqui. A energia cinética do estado gasoso é muito maior no aspecto comparativo com as energias de atração. O oposto, que é o estado sólido, tem as energias de atração muito maiores que as energias cinéticas, né? Então eles preferem ficar mais juntos, próximos, aglomerados, do que se movimentando. E no líquido a gente tem aí um fator comparável, né? Quer dizer, são próximas, tem tanto uma força de atração para algumas moléculas maior, quanto uma energia cinética para outras maior, mas ficam dentro ali de um intervalo, e esse intervalo fica entre gases e sólidos, tá? Lembrando sempre, né, que esses dois aqui, como fases condensadas, são os mais restritivos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como é que eu posso relacionar essas propriedades aqui, ou seja, as energias cinética e potencial, com as temperaturas de fusão e ebulição? Ou seja, como é que eu posso relacionar essas energias com as mudanças de fase, seja sólido para líquido, líquido para gás, ou seja, gás para líquido e líquido para sólido? Como que a gente poderia fazer uma relação dessas propriedades? Tem alguma relação entre energia... Tem alguma relação entre energia cinética e energia de atração e as temperaturas de fusão e ebulição? Ou não, pode não ter, né? Vocês acham que não tem? Tem alguma conclusão, alguma opinião? Vamos tentar olhar o seguinte. Quando a gente fala em mudanças, né, de estado físico, sólido para líquido, líquido para gás, né, vamos olhar só um sentido para tentar simplificar. É o que a gente está vendo aqui na tabela anterior e nessa. Sólido para líquido, líquido para gás. O que aumenta do sólido para o líquido, do líquido para gás? A gente tem um aumento da energia, o quê? Nesse sentido aqui, né? Sólido para líquido, líquido para gás, a gente tem um aumento da energia cinética. Não é aqui que a gente falou que a energia cinética é muito pequena no sólido e ela fica maior de todas no gás? Então, quer dizer, a gente está tendo um aumento dessa energia cinética. Consequentemente, a gente está tendo um aumento na taxa de movimento. Vocês concordam comigo? Ah, sim, professor. Sim? Faz sentido? Sim. Sim? Então, beleza. Se é um aumento na energia cinética, quer dizer, a gente tem um aumento na quantidade de movimento, tá? Ou seja, quando a gente passa
de sólido para líquido, de líquido para gás, a gente está tendo que romper. Então, esse processo aqui, né, de passar desses estados que aumentam a energia cinética, a gente está tendo que efetuar um rompimento das energias ou das forças de atração. Vocês concordam comigo? Sim. Sim? Então tá. Se é um rompimento das forças de atração, consequentemente eu tenho que fornecer energia, né? Então eu tenho que fornecer energia para que elas vão se afastando cada vez mais. Ou seja, fornecer energia na forma de calor, temperatura, calor, a gente pode relacionar, né? Não são sinônimos, mas a gente pode relacionar. Fornecer energia para o estado sólido a ponto de que ele se transforme no estado líquido. Então eu rompi as forças de atração a ponto que ele mude de estado físico, tá? Ou seja, eu cheguei a um ponto onde eu consegui fazer que o nível de atração se tornasse agora, ao invés de máximo que ele era no estado sólido, se tornasse intermediário no estado líquido. Vamos pegar o exemplo clássico, né? Vamos imaginar água. Água no estado sólido, abaixo de 0 graus, uma atmosfera. Abaixo de 0 graus. Então eu vou fornecer calor, eu vou aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a temperatura. Quando eu venço essa temperatura de 0 graus, né? Passo lá, vamos supor, para 10 graus Celsius, eu tenho água no estado líquido. Consequentemente, eu dei energia suficiente para que essas forças de atração agora sejam menores. Então, quer dizer, eu tenha uma maior mobilidade, eu tenha mais energia cinética e essas forças de atração agora sejam um pouco sejam em menor quantidade. Consequentemente, eu mudei o meu arranjo. Se eu mudei o meu arranjo, eu mudei o estado da matéria. Eu fiz a transição do estado da matéria, consequentemente eu passei de gás para líquido, de líquido para sólido, ou inverso, né? Aí fazendo o processo contrário. Faz algum sentido para vocês? Não faz nenhum sentido? Tá tranquilo? Não está? Tá ok, professor. Tá ok? Então tá bom. A gente tem um exemplo mais genérico, talvez mais ilustrativo do que genérico, né? Para alguns compostos elementares, então, por exemplo, cloro gasoso, bromo líquido e iodo sólido, onde a gente, numa mesma condição, a gente mostra aqui que existe um aumento das forças intermoleculares, das atrações intermoleculares, né? E aí a gente vai discutir um pouco de que fatores são dominantes nesse aumento ou diminuição de forças intermoleculares, para mostrar que os três compostos, as três moléculas, né, são oriundas de elementos do mesmo grupo, né? Então, lá os halogênios, né, flúor, cloro, bromo, iodo, né? O que acontece é que a gente está vendo eles aqui em arranjos moleculares, então, né, cloro no molecular, bromo molecular, iodo molecular, né, através de suas ligações covalentes, a gente está vendo que eles têm aqui o maior grau de liberdade, então percebam, né, eles estão ocupando, né, as moléculas de cloro estão ocupando o recipiente. Aqui as moléculas de bromo estão com menor grau de liberdade, mas ainda assim não estão totalmente arranjadas, né, aglomeradas, então tem essa liberdade intermediária do líquido. E o sólido que está na maior organização possível, né, do iodo aqui representado, então ficando na estrutura cristalina, tá? É um arranjo aqui que a gente pode olhar com mais detalhamento, mas não é o nosso enfoque nesse momento. Importante entender que nessa temperatura, temperatura ambiente, que não é um termo muito bom da gente usar, né, e pressão padrão, a gente tem então essas moléculas nesses estados, né, estados da matéria. Por que a temperatura ambiente não é um termo legal de usar? Alguém sabe? Porque acho que temperaturas, dizer que é a temperatura ambiente oscila bastante, né? Então, não tem como você dizer assim, a
a água está em temperatura ambiente, mas você só se você colocasse um termômetro, fizesse ali, Isso para saber mesmo. certinho. Isso, perfeito. Essa é a ideia. O pessoal acha que temperatura ambiente é padronizado, tá? Não é essa a situação. Existe temperatura padrão, existe CNTP, são outras situações. Temperatura ambiente é um termo genérico que a gente fala aproximadamente 20 graus Celsius, 25 graus Celsius. O ideal é que a gente especifique. Tá? Pode até chamar de temperatura ambiente, desde que coloque temperatura ambiente é tantos graus Celsius, né, em tal lugar. Por quê? Temperatura ambiente. Se eu falar temperatura ambiente aqui, temperatura ambiente no Alasca vai ser completamente diferente. E se a gente fizer a mesma comparação, a gente não vai ter as mesmas situações, as mesmas reações, os mesmos estados da matéria. Então, temperatura ambiente é um termo genérico que não é bom de ser usado. Tá? Mas é justamente por essa sua justificativa mesmo. Tá? Beleza. Então, para a gente entender essas forças de atração e também falar, né, das energias que vencem essas forças de atração, a gente precisa saber quais são as principais forças intermoleculares ou forças de atração intermoleculares, né? Alguém lembra? Alguém sabe? Alguém conhece? Alguém já ouviu falar nas forças de atração intermoleculares? Quais são as principais? Observem aqui, né? Já vou dar uma diferenciação para vocês. É comum se chamar atração intramolecular a ligação química. Não é apenas ela, tá? A gente tem forças intramoleculares que não são ligações, mas o mais comum é chamar atrações intermoleculares a partir das ligações químicas, tá? Então, toda força intermolecular, né, que é entre moléculas, são interações entre moléculas distintas, tá? Existe dentro da molécula, mas a gente vai deixar para falar isso outra hora. Aqui, essas forças intermoleculares são interações fracas. Apesar de existir uma classificação dentro delas de mais forte e mais fraca, elas são mais fracas que as ligações, tá? Então elas não são caracterizadas como ligações químicas, por isso que elas são caracterizadas como forças ou forças de atração. E aí, alguém lembra de alguma delas? Vou começar pela mais fraca, quem sabe vocês vão lembrando de algumas, tá? Forças de dispersão ou forças de London, né? São as mais fracas. A gente já vai tentar entender quem são elas e tudo mais. Alguém lembra de algum outro nome? Existe um outro grupamento clássico, né, que é o dipolo-dipolo. E tem mais uma. Qual? São as ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio, tá? Então, ponte de hidrogênio não é um termo correto. Existem casos que a gente pode chamar? Existem, mas são bem peculiares, tá? Aqui são ligações de hidrogênio como forças intermoleculares. Então, esses três grandes grupos, claro, não são exclusivos, tem diferenciações, por exemplo, aqui dentro dos dipolos, a gente tem caracterizados dipolos momentâneos e dipolos permanentes, né? Mas o importante é que a gente conheça essas três grandes diferenciações. E dessas três grandes diferenciações, talvez vocês tenham ouvido já falar num nome, que é o Van der Waals. Né? Van der Waals é o grande grupo que
abrange forças de dispersão e interações de polo. Tá? O que a gente tem que entender? Além de estar falando de diferenciação de força, né, de intensidade, né, então assim, elas vão ficando cada vez mais intensas as interações, a gente tem que destacar que forças de dispersão, a gente vai ver cada uma delas, tá? Forças de dispersão são associadas a cargas momentâneas. Os dipolos estão dentro de grupos que são caracterizados por diferenças de eletronegatividade, então não são momentâneas. Então a gente vai falar de uma variação característica de eletronegatividade. Lembra que a gente viu esse símbolo aqui na revisão, né, que a gente fez de Química Geral 1, que é o símbolo da eletronegatividade, tá? E as ligações de hidrogênio são uma nuance de dipolos, né? Então é uma categorização à parte dos dipolos. Existem outras interações, mas aí a gente não vai tratar como forças intermoleculares, que são as que envolvem íon, tá? Então, por exemplo, a íon, que é uma ligação, e a interação íon-dipolo, tá? Que a gente vai falar especificamente para as soluções. Hoje, como um exemplo, e na aula de soluções a gente vai entrar especificamente nesses detalhes. Tá? Antes de falar especificamente de cada uma delas, tudo tranquilo até aqui? Ou nada tranquilo? Ou faz sentido, não faz sentido? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom. Vamos então tentar explorar cada uma dessas interações. Tá? Primeira delas, forças de dispersão ou forças de London. Tá? Vocês vão ver que elas são interações fraquinhas. E são as interações que a gente vai ver, por exemplo, quando a lagartixa está passeando na parede, você fala, como é que ela não cai? Né? Por que ela não cai? Porque a interação que existe entre ela e a parede é uma interação fraca. Se fosse tão forte, seria uma interação que ela não ia conseguir andar, ela fica grudada lá na parede estaticamente. Então não é o que acontece, ela consegue andar. Então ela gera uma força de atração momentânea quando ela está lá caminhando. Tá? É dentro desse princípio de forças de dispersão ou forças de London. Tá? E a gente vai tentar entender como é que isso tudo acontece. Importante a gente saber que essas forças aqui são caracterizadas por mudanças de polaridade momentâneas, né? Então, são características momentâneas, né? E essa momentaneidade, né, dessas forças de dispersão, forças de London, são ocasionadas, né, pela movimentação de elétrons. Como são ocasionadas pela movimentação de elétrons? Né? Significa mais ou menos que quando a gente tem, vamos olhar aqui na nossa figura, né? Um átomo A e um átomo B, eles têm a estrutura como a gente conhece, o núcleo e a região da eletrosfera. Vamos lembrar um pouquinho lá do comecinho de Química Geral 1, né? Teoria atômica. Onde os elétrons ficam? Quem pode me dizer onde os elétrons ficam? Vou desenhar um núcleo aqui, né? Esse aqui é o nosso núcleo. Os elétrons ficam aonde? Na eletrosfera? Na eletrosfera. Na eletrosfera, mais especificamente em que região? A eletrosfera é uma combinação, né? Tá certo? É uma grande região onde os elétrons estão. Mas se eu quiser localizar eles mais exatamente, como é que eu chamaria aquela região específica? Nuvem eletrônica? Pode ser. A nuvem eletrônica, ou a gente poderia chamar de orbital, né?
Então, a gente tem lá os orbitais moleculares. Quem são os orbitais moleculares? São os orbitais S, P, D e F, ou as combinações deles, né, para gerar ali as hibridizações. Importante lembrar, então, vamos imaginar qualquer orbital. Vamos fazer um orbital P aqui, por exemplo, né? Esse era o formato aqui, mais ou menos, do orbital P. Tá? O que significava isso? Significava que dentro dessa região azul era onde existia a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Ou seja, ele poderia estar com 99% de chance aqui dentro dessa região, né? Então, ó, vamos indicar que ele estaria aqui com 99% de chance de encontrar o elétron. Claro, 99 aqui é só para dizer que é a grande probabilidade, tá? Existem cálculos, tá? A gente não vai entrar nesse mérito. Observe o seguinte. Então, quer dizer, vamos imaginar essa primeira imagem aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, essa probabilidade aqui, tá? O que significa? Que os elétrons estão aleatoriamente dentro dessa região, tá? Eles podem estar aqui. É um desenho aleatório, eles poderiam estar em outra posição. Agora, eu pergunto para vocês. Eles podem estar, por exemplo, todos eles para o lado direito ou todos eles para o lado esquerdo? Não. Por quê? Porque... Eu tenho que falar por quê, né? Eu esqueci. eu não gosto que vocês falem pouco, eu gosto que vocês falem bastante. Porque eles ficam orbitando, né, professor? Eles não ficam parados num lugar só. Então, quer dizer, eles não vão estar aqui onde eu desenhei exatamente, perfeito, tá? Assim como eles não vão estar todos para um lado nem todos para o outro. Eles estão em constante movimento, perfeito. E por esse constante movimento é que, por exemplo, em um determinado momento, e é por representação, claro, eles estarão aqui. Então, olha só, inicialmente esses dois elétrons estavam nesta posição. Em algum outro momento, eles estarão aqui. Consequentemente, quando eles estiverem nessa situação, eles estão mais próximos do núcleo do outro átomo. E aí existe uma força de atração. Tá? Só que essa força de atração vai durar muito tempo? Não vai durar muito tempo. Por quê? Porque ela é momentânea. Esses elétrons, ao mesmo tempo que estão aqui, daqui a pouco eles estão aqui de novo. Daqui a pouco eles estão em outra posição. Então, quer dizer, dentro dessa movimentação, bem que vocês falaram, né? Dentro dessa forma que eles estão orbitando, né? Então, que orbitando vem da imagem de que eles estariam em órbitas regulares, né? Então, dessa movimentação aleatória, né? Dentro dessa aleatoriedade que os elétrons estão, eles, em um determinado momento, vão favorecer essa atração, mas esse momento é muito rápido. Então, quer dizer, atraiu, já soltou. Então, é por isso que a gente fala que essas forças de atração, forças, né, de dispersão, na verdade, aqui, ó, elas são ocasionadas por dipolos que acontecem num determinado momento. Então, dipolo, formando os polos, né, negativo e positivo, mas eles acontecem num momento e que depois eles se desfazem tranquilamente, tá? Então é por isso que são, ó, momentos distintos. Tá? Então é por isso que a gente fala que são as interações mais fracas. Interações dos elétrons que se moveram para lá depois deixaram de se mover. Mas são interações. Tá? Porque se não fossem interações, todas as moléculas que só tivessem esse tipo de força intermolecular não teria nenhuma propriedade diferenciada de temperatura de fusão ou temperatura de ebulição. Então, quer dizer, a gente tem essa diferenciação justamente ocasionada pelas forças, até estranho falar, mas pelas forças fracas, né? Mas essas forças fracas vão se tornar cada vez mais expressivas quando a gente tiver moléculas maiores. Como é um exemplo aqui da estrutura do pentano, né? Então a gente tem um pentano no formato de neopentano e o outro pentano na estrutura de N-pentano. Nós não vamos entrar no mérito de nomenclatura orgânica, função orgânica, estrutura, nada disso. O que eu quero que vocês percebam aqui são duas moléculas de mesma fórmula molecular. Então, consequentemente, elas são
Se elas têm a mesma fórmula molecular. Se é a mesma, então é iso, né? Então são isômeros. Tá? Beleza. O que eu quero dizer por ser isômeros? Por que eu estou falando que são isômeros? Né? Qual é o fator que importa nesse momento? Se são isômeros, significa que não tem diferenciação perante a quantidade de átomos, seja carbono, seja hidrogênio, seja qualquer outro que apareça. Então, eu não posso diferenciar por causa disso. Então, eu vou ter que diferenciar por algum outro aspecto. Qual é? Arranjo molecular. Em linhas gerais, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes da molécula, né, para a gente não precisar entrar em nomenclatura nem estrutura orgânica, mas a gente tem uma molécula que, no balanço geral, ela está um arranjo mais próximo de uma esfera, e uma outra molécula que está num arranjo mais próximo de uma linha. Então, esse aqui é o linear e esse aqui é o esférico. Vamos olhar para as temperaturas, né? A temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Ponto de ebulição aqui é 282. Ponto de ebulição aqui é 309. Ou seja, para esta molécula aqui, eu preciso fornecer mais energia para romper as interações, né? Ou seja, para romper as interações que existem entre as moléculas e, consequentemente, fazer com que elas tenham mais grau de liberdade, ou seja, fazer com que elas saiam do estado que elas estão lá líquido, né? Então, quer dizer, elas estão com um grau de liberdade mais limitado e consigam se afastar. Para afastar, eu tenho que fornecer energia. Energia na forma de temperatura. Então, eu forneço temperatura e elas vão se movimentando, até que uma hora eu consigo romper essas interações intermoleculares e fazer com que elas mudem de estado da matéria. Consequentemente, o arranjo aqui vai passar de líquido para gasoso, né? Com mais energia aqui, com menos energia. Com mais energia aqui, por quê? Se a molécula é linear, né, e aí a gente vai ter que pensar num aspecto mais matemático, né, mais trigonométrico, mais geométrico, né, que é entre linhas e entre esferas, e vamos olhar só assim, que se a gente fosse olhar o arranjo todo seria mais complexo, o ponto de interação, os pontos de encontro são para esfera essa região aqui e para os arranjos lineares toda essa região aqui. Ou seja, aqui eu tenho muito mais interações do que no arranjo esférico. Consequentemente, se eu tenho mais interações, eu tenho que dar mais energia para que eu rompa essas interações e dê mais grau de liberdade para elas, né, para as moléculas. Tá? Faz sentido? Ou não faz sentido? Tá tudo bem? Não tá? Tem alguma pergunta? Faz sentido. Faz sentido? Então tá bom. Bom, quando a gente fala nessa mudança de arranjo eletrônico aqui e gera esses polos, a gente fala que formaram-se polos e, consequentemente, a propriedade aqui é a polarizabilidade. Quase não coube, viu? Polarizabilidade, tá? Polarizabilidade nada mais é do que a propriedade de formar polos, né? Então, polarizabilidade dessas moléculas aqui ocorre quando os elétrons vão para um lado e o outro lado fica deficiente de elétrons. Mas isso não ocasiona nada. Simplesmente não ocasiona nada no sentido de na molécula, né? Ocasiona que ela vai ficar momentaneamente com um polo que depois ele vai se desfazer. Mas existe essa polarizabilidade, tá? Isso é o mais importante até então. A outra força intermolecular que a gente vai falar é a dos dipolos, tá? E aí a gente vai diferenciar os dipolos aqui dos dipolos anteriores, porque aqui a gente vai ter um dipolo decorrente da
eletronegatividade. A eletronegatividade vai dominar aqui como ela não fazia nas forças de dispersão. Olha lá, eu não tenho um átomo, uma estrutura, por exemplo, que vai falar os elétrons vão ficar para mais um lado, para outro lado. Aqui, por exemplo, ó, só carbono e hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é mínima. Então, quer dizer, esse dipolo que vai existir é devido ao momento. Agora, quando a gente fala do dipolo na estrutura de dipolo-dipolo, existe uma diferença de eletronegatividade bem mais expressiva. Então, a gente vai falar que existe um momento de dipolo permanente. Quer dizer, eu não vou depender daquele momento em que os elétrons vão para um lado ou vão para o outro. Já na estrutura da molécula, já existe essa diferenciação de eletronegatividade. Consequentemente, já existe um momento de dipolo. Eu não preciso me preocupar se naquele momento existe ou não. Vai existir. E, consequentemente, essa interação vai ser mais forte. Porque não vai ser daquela que ocorre no momento e não ocorre no outro. Ocorre no momento e não ocorre no outro. Tá? Então, essa é a ideia principal. A gente vai olhar aqui, por exemplo, algumas moléculas colocadas, né? Aqui. De novo, moléculas orgânicas, porque são mais fáceis de representar as propriedades, mas a gente não vai entrar na diferenciação de moléculas orgânicas. Aqui a gente vai ter um hidrocarboneto, tá? E observe que essa linha aqui para nós vai ser a mais importante por enquanto, que é este Mi, essa letrinha grega aqui. O que é esse Mi? Esse Mi é o momento de dipolo. Tá? Esse momento de dipolo mostra para nós quanto existe de diferenciação de polos, né? Quanto existe diferenciação de cargas na molécula, sem considerar o momento, então, o dipolo momentâneo que a gente viu agora nas forças de London. Observe aqui que a primeira situação é o que a gente falou agora há pouco. Olha quão pequena é a diferenciação de polaridade para essa molécula aqui, onde só tem carbono e hidrogênio. Então, a diferença de eletronegatividade é mínima, né? Existe um momento de dipolo muito pequeno, consequentemente, a polaridade dela é bem baixa, né? E aí a gente vai aumentando. Ó, aqui é para um éter, aqui é para um aldeído, aqui é para uma nitrila, tá? São outras funções orgânicas, mas o mais importante aqui é que a gente observe que o momento de dipolo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque eu estou inserindo nessas moléculas grupamentos que contêm átomos que são, né, que dentre o restante da estrutura tem uma alta eletronegatividade. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, oxigênio, por exemplo, entre oxigênio e carbono. A nuvem de eletronegatividade vai fazer com que os elétrons fiquem mais em volta do oxigênio do que do carbono. Tá? Lembra que a gente falou? Para ver a diferença de eletronegatividade, eu vou na tabela periódica, olho os valores e vejo para essa diferença para onde ela está tendendo, se é para o oxigênio ou se é para o carbono. Aqui a gente já sabe que a eletronegatividade está puxando os elétrons para perto do oxigênio. Então eu tenho que uma densidade de carga com mais elétrons, ou seja, uma densidade de carga negativa fica para o oxigênio e uma densidade de carga positiva fica para o carbono, tá? Essa simbologia é densidade de carga, não é ligação iônica, não gerei íons, né? Eu simplesmente fiz com que os elétrons ficassem mais próximos de um ou de outro. Agora, se acontece esse tipo de situação, eu não dependo de que os elétrons vão mais para lá ou venham mais para cá, eles já estão mais para cá. Então, dentro dessa movimentação, o balanço sempre vai ser com mais elétrons em volta do oxigênio. Consequentemente, essas interações de polo vão ocorrer com maior facilidade conforme os elétrons ficam mais propensos a estar sobre um determinado átomo devido à eletronegatividade. Tá? Então, a gente tem essas questões de dipolo, onde a gente vai ter agora uma molécula que vai interagir com outra através de seus dipolos. Sempre lembrando, né, que as cargas que vão se atrair são as cargas opostas. Então, é esse tipo de interação que vai acontecer, claro, sempre lembrando que elas são mais fracas que as ligações químicas. Tá? Então, essa é a ideia.
quanto mais fácil de polarizar, né? Então quanto mais fácil de tornar esse polo, ou seja, quanto maior a diferença de eletronegatividade, eu tenho que as forças intermoleculares são mais intensas. E aí todas as consequências disso vão ser mostradas nas propriedades. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Tá? Existe aqui um exemplo bem genérico, tá? Para acetonitrila, CH3CN, sólidos, líquidos, né? Então está destacado aqui em vermelho, só como imagem para vocês terem essa representação, as forças de atração, né? Então olha no arranjo aqui sólido, né? A organização. E aí quando fala do arranjo líquido, essas interações continuam, mas agora com um grau de liberdade, ou seja, elas estão se movimentando mais, então eu consigo ter também um destaque para as forças de repulsão, tá? Então, ó, eu não falava muito das forças de repulsão porque eram mínimas aqui no sólido e agora elas já são muito mais destacadas, né? Quando eu estou falando do líquido. Quer dizer, eu forneci energia e fiz com que eu deixasse de ter um arranjo organizado, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Mais organizado. E aí eu desfiz essa organização. Consequentemente, eu dei possibilidades para a molécula que estava lá certinha, né, arranjada, bonitinha, de que ela se mexesse. Quando ela começa a se mexer, a outra lá que estava parada também vai encontrar outros sítios dentro dela. Quando encontra esses outros sítios, pode se aproximar agora não só pelas forças de atração, pode se aproximar de um sítio que gere uma força de repulsão. Ou seja, se aproximou, vai afastar. Se for sítio de atração, se aproximou, vai aproximar mais. Então aí fica mais aleatório. Se for estado gasoso, então aí, né, tem um grau de liberdade muito maior. Tá? As forças de repulsão aí vão vencer. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, beleza. Bom, aí... Opa! Alguém queria falar alguma coisa? Não? Acho que não. Não, é meu microfone que microfone. é Não, chato. não tem problema, não tem problema. Fique tranquila. Eu só achei que alguém queria falar, daí eu interrompi para eu poder ouvir, mas fique sossegado. Tá? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá então. Quero propor agora que a gente tente explicar alguma coisa nesse sentido aqui. Vamos pensar nas tendências de pontos de ebulição, né? Então, olha só, o que esse gráfico vai mostrar para nós? Uma série de moléculas, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, água, e aí vai fazer a série dos hidretos. O que seria a série dos hidretos? Vai ligar o hidrogênio aos elementos restantes aqui, aumentando a massa molecular. Né? Então, vai no grupo do oxigênio, vai no grupo do flúor, vai no grupo do nitrogênio e vai no grupo do carbono. Então, vamos pegar aqui o do carbono só para mostrar o exemplo. Ligou hidrogênio ao carbono, formou... Desculpe. Formou CH4. Ligou o hidrogênio ao silício, formou SiH4 e por aí vai, tá? Qual é a tendência que se observa naturalmente? Aumento da massa molecular, né? Ó, aumento da massa molecular aqui, né? O gráfico no eixo X vai aumentando. Aumento da massa molecular, aumentam as interações intermoleculares e aumenta o ponto de ebulição. Tá? Então, a tendência mostrada aqui no gráfico laranja é a tendência normal. Tá? Então, é a tendência que a gente espera. Agora, se eu olhar para os outros gráficos, a tendência parte daqui. Né? Ó, dessa massa molecular aqui, vai partir para lá. Então, vai aumentar. Aumenta a massa molecular e aumentam as interações, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição. Quem é minha situação problema aqui, né, que na verdade são os nossos destaques, são essas três situações. Água, HF e NH3, que eu tenho uma massa molecular menor, então, ó, menor das massas moleculares, mas são os maiores pontos de ebulição. Alguém consegue me explicar por que disso? Alguém tem alguma ideia, alguma proposta, imagina o que possa acontecer aqui para que haja uma exceção à regra para esses três casos? Porque eles são os três mais eletronegativos? Ah, beleza. Então essa é a relação, né? Tem a ver com essa relação. Então olha só. Água,
HF e NH3, que é a amônia. Tá? São essas características que têm como destaque os 3 átomos mais eletronegativos. Tá? Então, é uma alta, muito alta, eletronegatividade. Perfeito. E aí, quando eu tenho essa alta eletronegatividade, significa que eu tenho uma deslocalização de elétrons sempre para este átomo eletronegativo. Né? Então, os elétrons estão sempre ali. Consequentemente, eu tenho uma tendência a ter os deltas positivos nos hidrogênios. Mas a gente vai ter que sempre lembrar que quando eu falo de propriedades, né? Então, por exemplo, temperatura de ebulição, eu estou falando de várias moléculas, nunca falo de uma molécula só, né? Então, eu estou falando de várias moléculas, é a interação entre moléculas, é uma interação intermolecular. Então, por exemplo, se eu falo da água, eu estou falando que a água está interagindo com outra água, que está interagindo com outra água. Tá? Então, tem um monte de água ali dentro. Quer dizer, eu tenho um tipo de interação, nesse caso aqui, com esses elementos muito eletronegativos, que vai fazer com que eu tenha uma exceção às temperaturas de ebulição, ou seja, que elas fiquem muito mais altas. Tá? E que força intermolecular é essa? Que a gente chama de ligação de hidrogênio. Tá? Essa ligação de hidrogênio ela é caracterizada pela interação intermolecular de hidrogênios ligados a átomos eletronegativos, que é essa situação aqui. E este mesmo hidrogênio vai interagir com um átomo muito eletronegativo e pequeno. Tá? Essa interação com um átomo muito eletronegativo e pequeno é o mesmo oxigênio da água, né, da mesma molécula. Só que agora eu estou olhando isso num aspecto intermolecular, ou seja, entre moléculas. O que se forma aqui é oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Tá? Então, são 2 átomos muito eletronegativos e um hidrogênio que está ligado a um deles e realiza uma ligação de hidrogênio como força intermolecular com o outro. Tá? Essa interação é tão forte que ela é chamada de ligação, apesar de não ser. Antigamente, essa interação era chamada de ponte de hidrogênio, mas não é mais denominada assim. Ponte porque ligavam um ao outro, mas a gente tem situações de ponte. Ponte é outra coisa, tá? Não se chama mais ponte há muito tempo. Então, o que a gente tem aqui é uma ligação de hidrogênio. Observe aqui, ó. Aqui, na água, é uma ligação, mas não é de hidrogênio. Isso aqui é uma ligação covalente, que a gente falou lá nas ligações, né? Review nas ligações químicas. Então, uma ligação de caráter majoritariamente covalente. Aqui é a nossa força intermolecular. Tá? Água, ligação de hidrogênio, forças intermoleculares bastante fortes. Isso vai explicar para nós por que a água, a uma certa faixa de temperatura, não contrai, mas expande. Alguém sabe que faixa de temperatura é essa? Vamos lembrar assim, né? Água no estado, no arranjo, no estado da matéria gasoso, maior grau de liberdade. Então, vai diminuindo o grau de liberdade, vão se organizando, vão se condensando, vou para o estado líquido. Do estado líquido, eu organizo mais ainda e vou para o estado sólido. Se eu organizo, cada vez que eu organizo, eu compacto, né? Então, pensa lá na sua papelada.
Você organiza a tua papelada, vai ficando mais compacto, ocupa menos espaço. É o mesmo princípio. Só que a água tem uma exceção. Tem uma pequena faixa onde ela está se organizando e ela aumenta o espaço, ela expande. Alguém sabe que faixa é essa? Alguém já colocou água no freezer e o recipiente estourou? Já. Já? Já fez aula prática sem querer? Né? O que aconteceu? Qualquer recipiente, se for de plástico, vai trincar o plástico, se for de vidro, vai estourar o vidro. Por quê? Nessa faixa aqui, ó, do líquido para o sólido, onde de 0 a... Vou colocar 2 flechinhas a 4 graus Celsius, né? A água está diminuindo de tamanho, a água não, né? O arranjo molecular das moléculas de água está diminuindo de tamanho e nessa faixa aqui existe uma expansão, tá? Essa expansão faz com que a gente tenha esse aumento de volume. E por que ocorre essa expansão? Por esse fator aqui, ó. Esse fator aqui que mostra que existe uma organização tão grande que a água adquire, né, com as ligações de hidrogênio, que faz com que ela tenha um espaço ótimo entre as moléculas, e essa organização aqui gera muitos espaços vazios, mas é a melhor organização que ela pode ter. Então, antes de chegar no estado sólido, ela passa por essa organização aqui de espaços vazios, através de um processo de expansão. E, consequentemente, essa organização faz com que, então, a gente tenha expansão dos recipientes que estão ocupando, né, que estão comportando a água. Você vai falar, mas a água não poderia ocupar o outro espaço? Não, imagina, encher a garrafa até a metade, ela não poderia ir expandindo? Essa diminuição de temperatura, por mais lenta que ela seja, faz com que a água de uma hora para outra comece a se arranjar. E lembra ali dentro que nós temos muitas moléculas de água. Não dá tempo dela achar o melhor espaço, ela vai se expandir para todos os sentidos, inclusive para o sentido do recipiente, por isso que gera essa explosão, né? Então, é isso que acontece. E, claro, por consequência, a gente tem uma diminuição da densidade, por isso que o gelo vai flutuar na água líquida, né? Então, por isso que a gente tem uma diminuição nas propriedades de densidade, porque a gente tem esses espaços vazios, né? São decorrentes do arranjo intermolecular que facilita essa organização, tá? E aqui tem um exemplo também com moléculas orgânicas, só para mostrar quantas ligações de hidrogênio as moléculas podem fazer. Não precisa ser uma só, tá? Dependendo dos sítios que podem gerar essa polarizabilidade aqui, a gente pode ter várias, tá? Várias ligações de hidrogênio. Então, quanto mais ligações de hidrogênio, já são interações fortes. Quanto mais eu tenho, mais fortes são as interações entre as moléculas. Consequentemente, mais energia eu preciso fornecer. Consequentemente, maiores são as temperaturas de fusão e ebulição dessas moléculas. Tá? Tudo bem até aí? Sim, tranquilo. Sim? Então, beleza. Olha lá, esse caso aqui é o que eu falei para vocês, a gente não vai entrar em detalhes na aula de hoje, porque a gente vai ver em soluções, que é a interação íon-dipolo. Por que íon-dipolo? Porque aí a gente tem o arranjo cristalino, por exemplo, do NaCl, que na verdade é um arranjo iônico, onde a gente tem o cátion e o íon. Esse arranjo iônico tem um polo positivo e um polo negativo. Não é mais um delta mais e um delta menos, tá? Então, isso aqui na molécula com caráter iônico não acontece, tá? Não é isso. O que acontece aqui é um polo positivo e um polo negativo. É uma carga positiva e uma carga negativa. Não são mais as polarizabilidades. Beleza, só que daí a gente sabe que isso aqui pode estar mais próximo ou mais afastado. Quando estiver mais afastado, tem que ter um motivo para se afastar. Qual é o motivo? Por exemplo, aqui a aproximação de moléculas que têm uma interação com esses polos, né? Então, por exemplo, com o Na+, quem vai se aproximar aqui é a parte negativa de alguma molécula. Da água, por exemplo, é o oxigênio. Então vai ficar assim, né? Quem vai envolver enquanto solvente é o oxigênio. Tá? Vou desenhar só algumas aqui para não ficar poluído demais. Quando a gente tem um solvente envolvendo um íon, a gente fala que a gente tem uma solvatação. Quando a gente tem especificamente a água envolvendo um íon, a gente tem uma hidratação.
tá? Então, hidratação aqui, mas também é um processo de solvatação. Poderia ser uma outra molécula. Qualquer molécula que tenha um delta mais, delta menos, pode interagir. Mas, claro, nem sempre vai interagir com a mesma intensidade. Consequentemente, nem tudo é solúvel em tudo, né? E aí a gente vai discutir isso quando a gente falar das propriedades das soluções. Para o cloreto aqui é o raciocínio oposto. Quem vai se separar agora aqui é o outro íon, é o ânion. Se é o ânion que se separa, quem vai se aproximar deste ânion são os polos positivos, então são os hidrogênios, né? Então só um aqui para não ficar sem a representação. Quem vai se aproximar aqui são os hidrogênios, tá? E aí sempre lembrando, né? Isso aqui é representação, tudo isso é tridimensional. Pode vir para frente, pode ir para trás, a gente só representa no plano bidimensional, porque é o nosso limitante, né, no momento que a gente tem aqui, como não tem como usar muitos modelos, tá? Resumindo, então, vou deixar esse material aqui para vocês, ó, esse fluxograma. A gente pode tentar entender algumas forças intermoleculares através desse fluxograma aqui, respondendo essas perguntas, tá? Que é, existem íons presentes? Sim. Essa molécula é polar, né? Existem moléculas polares? Sim ou não? E aí a gente fala da ligação iônica ou da força íon dipolo, que a gente não chamou de forças intermoleculares porque não são. Não existem íons presentes, a gente tem que ver. Tem moléculas polares? Se não tem, são as interações mais fracas, né? As forças de dispersão. Se tem, a gente vai considerar. Está falando daqueles de moléculas que têm a presença daqueles átomos especificamente, que são os átomos menores, mais eletronegativos? Se sim, são as forças mais intensas, as ligações de hidrogênio. Se não, são interações de modo genérico de polo. Aqui embaixo tem as interações, aqui ó, a gente chamou de forças de Van der Waals, né? As duas aqui primeiras. Aqui mostra a intensidade delas, tá? A intensidade, ou seja, a energia associada. Perceba que as energias de ligação são muito mais intensas, tá? Então elas estão bem longe das outras interações, mas não quer dizer que as outras interações sejam fracas, né? A gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de romper alguma interação, tá? Então não quer dizer que por elas serem menores que ligação iônica, elas são fáceis de serem rompidas, mas com certeza muito mais fáceis do que uma ligação, né? Por quê? Porque a partir desse sentido ocorre um aumento nas forças de interação, tá? Quero propor um exercício, que é aquele exercício que a gente conversou na primeira parte da disciplina, que é o exercício sobre forças intermoleculares. Deixei lá para vocês, não resolvi na aula, falei que a gente teria um outro momento para resolver, e esse momento é agora. Então, eu quero que vocês tentem propor para mim, vou dar uns 5 minutinhos, um pouquinho mais, para vocês tentarem propor para mim a ordem crescente de ponto de ebulição, tá? Podem consultar os dados que vocês quiserem, claro, mas tentem propor que algumas informações são até visuais, né? Dá para descobrir pela molécula, outras nem tanto. Então, proponham para mim, nem que sejam só os pares, né? 2 deles, mas qual seria uma ordem crescente de ponto de ebulição, tá? Uns 5 minutinhos e eu vejo com vocês se vocês estão conseguindo ou não, tá? Vamos lá? Quiserem interagir falando alguma coisa dos exercícios ou tirar alguma dúvida, aproveitar. Se quiserem interagir no chat também, fiquem à vontade.
O que, Jude? O que você não está entendendo? Pode perguntar que eu tento te responder. Jude quer perguntar pelo chat ou pelo áudio. Algo pessoal? Alguém conseguiu alguma coisa? Tá com alguma ideia? Quer mais tempo para fazer? Ficou com alguma dúvida já no começo para a gente tentar esclarecer antes de resolver? Não? Nada? Na verdade, professor, Diga. eu tô com a dúvida, tipo, como que eu vou comparar, sendo que os três ali são moleculares, né? Uhum. E o outro Ótimo. é iônico. Perfeito. E daí, aí só que, tipo, dá pra saber qual que vai ser, tipo, vai ter o maior ponto de ebulição. Perfeito. Ó, é uma excelente colocação a sua. Então, vamos separar nesses grupos primeiro. Então, a gente já conseguiu achar uma informação, né? Esse aqui tem um arranjo de ligação iônica. Então, quer dizer, se é um arranjo de ligação iônica, a gente vai tratar ele de forma separada. Até aí, tudo bem. Então, uma ótima constatação. Como é que a gente sabe? Diferença de entronegatividade, princípios de ligação, quem doa elétron, quem recebe, né? Então, tudo aquilo que a gente revisou bem superficialmente, né, tá nesses conceitos da gente localizar que tipo de ligação para formar o cloreto de bário. Tá? Então, quem a gente vai ter que ter o enfoque maior agora são esses três aqui, que são compostos formados através de ligações covalentes ou compostos moleculares, né? Como vocês estão acostumados também a chamar. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos tentar desenhar cada um deles. Hidrogênio, CO2 e HF. Tem algum deles que fica bem evidente que a polaridade ou a polarizabilidade é bem baixa? Ou seja, a diferença de polaridade é quase nenhuma, ou melhor, nenhuma? H2? Isso, H2. Por quê? Porque é o mesmo elemento, né? Então, quer dizer,
Qual a diferença de eletronegatividade entre eles? Zero, porque é um elemento puxando com a mesma intensidade que outro. Agora, pode existir alguma interação? Pode, eventualmente, mas nesse caso aqui é muito difícil, porque os elétrons não tem por que ficarem para um lado ou para o outro se eles estão simétricos, né? Então é por isso que aqui a gente não tem diferença, né, de eletronegatividade, não tem polarizabilidade, então, consequentemente, ele é o menos polar. Se ele é o menos polar, né, na verdade ele seria o apolar. Eu não gosto de chamar esse nome, né, porque na verdade a gente chama muita coisa de apolar, né, mas esse aqui é apolar, né, não tem diferença nenhuma. Então, nesse caso aqui ele não é menos polar, ele é apolar. Então quer dizer o quê? Que tipos de interações vão existir entre um hidrogênio e outro hidrogênio? Nenhuma, né? Se não vai existir interação intermolecular, não tem nada para ser rompido. Então, consequentemente, o menor ponto de ebulição é o dele. Tudo bem até aí? Faz sentido? Ou não? Se não fizer, não tem problema, a gente repete. Faz sentido. Faz sentido, beleza. Então, nós temos que o H2 é o menor ponto de ebulição. Beleza. Vamos olhar para esses dois agora. Bom, qual informação eu consigo tirar daqui? Que ambos têm diferença de eletronegatividade. Então, eu sei que aqui a diferença de eletronegatividade é maior que zero, aqui a diferença de eletronegatividade é maior que zero, porque existe, né? Carbono e oxigênio têm diferenças de eletronegatividade, hidrogênio e flúor têm diferenças de eletronegatividade. O que eu faço? Vou numa tabela periódica, olho os valores de eletronegatividade e faço eletronegatividade do oxigênio menos a eletronegatividade do carbono, ou eletronegatividade do flúor menos a eletronegatividade do hidrogênio. Mas eu poderia pensar de outra forma. Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? O flúor. O flúor. Se ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, consequentemente, alguma coisa com ele deve acontecer. O que pode acontecer? Uma polarizabilidade bastante grande, quer dizer, os elétrons vão ficar muito próximos do flúor, ele quer puxar elétrons, ele é o que mais quer puxar elétrons. Então, quer dizer, a chance de ele puxar de qualquer outro é muito grande. Quando ele quiser puxar elétrons, o que vai acontecer? O HF vai ficar com esse arranjo eletrônico aqui. Elétrons muito em volta do flúor e pouco em volta do hidrogênio. Quando eu for falar dele como interação intermolecular, ele vai interagir com outro flúor, né? Que vai estar da mesma forma. Muito elétron aqui, pouco elétron aqui. O que aconteceu aqui? É uma interação intermolecular entre um elemento muito eletronegativo, hidrogênio, e outro elemento muito eletronegativo. Qual é essa interação? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Forte ou fraca? Muito forte. Muito forte. Consequentemente, se ela é muito forte, ela vai ser a mais difícil de ser rompida das interações. Tá? Então, olha só, sem valores a gente conseguiu presumir algumas coisas, tá? Claro, tem detalhes, mas a gente tem uma sequência aqui que a gente pode tentar presumir algo que pode ser depois comparado a valores. Então, lembra que eu falei para vocês? Vocês nunca vão ser impedidos de consultar valores. O valor da eletronegatividade, o valor de massa molecular, o valor de peso atômico e tudo mais. Vocês nunca vão ser impedidos de achar os dados. Então, quer dizer, quanto mais informações vocês quiserem, mais vocês podem se amparar. A gente está tentando resolver sob o aspecto de forças intermoleculares, porque é o nosso assunto de hoje. Mas a gente poderia analisar por outros aspectos, tá? Então, quem é, dentre as forças intermoleculares, o composto com maior interação e, consequentemente, com mais dificuldade de ser rompidas, né? O HF.
tá? Então, dentre eles aqui, a ligação iônica vai vencer. Então, ela é a maior temperatura de ebulição. O menor, a gente já viu que é o hidrogênio, né? O gás hidrogênio. Consequentemente, sobram esses dois aqui, o CO e o HF. Mas a maior interação é entre o HF. Então, quer dizer, o menor é o H2, né? O seguinte, a gente não falou ainda. E sabemos que o maior de todos é o cloreto de bário. Dentre HF e CO2, a gente falou agora que o HF tem a maior interação intermolecular. Então, o ponto de ebulição dele é maior. Então, o HF fica aqui. Dentre as interações, consequentemente, o CO2 fica nessa posição porque ele não é nem pouco polar, mas também não faz interação do tipo ligação de hidrogênio. Tá? Então, essa seria a ordem de pontos de ebulição. Sim, não, faz sentido, não faz, é coerente, não é? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ligações iônicas em temperatura ambiente sempre vão estar no estado sólido ou líquido? Geralmente estado sólido, né? Então o estado sólido é o preponderante. Existem os chamados líquidos iônicos, e daí eles estão no estado líquido, mas eles têm um arranjo muito específico. Mas quando você fala em compostos iônicos, você vai geralmente falar de sólidos. Tá? O que eles podem estar em solução, né? Geralmente solução, por exemplo, em água, né? Mas eles continuam sendo estado sólido, só que agora estão envolvidos por água, então eles estão solvatados, não deixam de ser sólidos, passaram a ser sólidos solúveis, né? Solubilizados. Mas existe uma classe de líquidos iônicos, a gente vai comentar rapidamente, mas não vamos entrar em muitos detalhes. Geralmente eles estão envolvidos quando a gente estuda novos materiais, tá? Mas pode existir sim um composto iônico no estado líquido, nunca no estado gasoso. É aquela história, né? Se você vai esquentar uma panela com açúcar e sal, né? Você esquenta tanto que primeiro derrete o açúcar, depois a panela, depois o sal. Porque o sal realmente precisa de uma energia muito alta para mudar de estado, para ir para o estado líquido, né? Então ele vai ficar no estado sólido, assim como a maioria dos compostos iônicos, né? E na química inorgânica, lá nos compostos inorgânicos. Tudo bem? Faz sentido? Não faz? Respondi, não respondi? Respondeu sim, professor. Sim? Obrigada. Nada, imagina. Tá? Então, um fator importante aqui, só para encerrar esse exercício, é que a gente não fez uma comparação, mas na verdade existe uma similaridade aqui, por exemplo, de massas moleculares, né? Deixa eu até anotei aqui, para o CO2 é 28 gramas por mol e para o HF é 20 gramas por mol, tá? Por que existe essa similaridade? Por que eu estou falando isso? Porque se forem compostos com massa molecular muito diferentes, significa que eu tenho as propriedades associadas à massa molecular. E aí eu posso ter propriedades que sejam mais intensas, mas a massa que compense a outra propriedade. Então eu não posso comparar tão diretamente. Mas claro, a gente quer comparar só as interações. Então por isso que a gente usa compostos com massa semelhante. Tá? Bom... Professor. Oi, pode falar. Que eu ia perguntar, era isso que eu ia perguntar, sobre a massa. Eu pensei que a massa influenciava, no caso. Sim, influencia. E você tem toda a razão. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um composto com, por exemplo, 100 gramas por mol e aqui 20, eu não poderia falar só pela interação ser mais forte. Eu teria que relacionar a massa, e aí, claro, a gente ia ter que fazer uma análise muito mais detalhada. Ia ter que olhar a estrutura tridimensional, né, ou pelo menos desenhar ela numa estrutura mais explícita e comparar quantas interações tem, esse tanto de interações resultantes e tudo mais. Então, você está certíssima. A massa molecular vai influenciar. Aqui a gente só pode comparar diretamente porque as massas são próximas. E eu digo próximas em ordem de grandeza, né? 20 e 30, 20 e 50, 30 e 50. São valores que não são tão absurdamente grandes. Mas, claro, massa mudou, a propriedade se tornou mais ou menos intensa. Entendi. Tá? E outra coisa. Diga. Quando... Então, eu tenho uma ordem. De comparação, você diz? Sim e não. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Vamos voltar lá para aquele grupo de tendências, né?
se eu for comparar no mesmo grupo aqui, é só a massa molecular aumentando e eu posso comparar os tipos de interação. Agora, de um grupo para o outro, perceba que aqui, ó, nessa faixa entre 25 e 50 é uma ordem, entre 75 e 100 é outra. Tá? Então, não é tão direto. Mas eu posso sim relacionar. Mas eu não tenho uma ordem de comparação. Por exemplo, primeiro é massa, depois é interação, não sei o quê. Não, é o conjunto da obra. Entendi. Tá? Claro, pode parecer, mas é sempre muito abstrato, mas é por isso que a gente tem forças intermoleculares como ferramenta. E aí a gente vai olhando, ó, nesse caso aqui, eu acho que a força intermolecular vai agir nesse aspecto, beleza? Então, vamos olhar a massa. E aí a gente começa a comparar e combinar os fatores, tá? Então, por exemplo, pode existir uma preponderância, mas não é decorrente de uma ordem. Se isso aqui for válido, isso aqui não é. Tudo bem? Entendi. Uhum. Né? Então, obrigada. Nada, imagina. Pessoal, se tiverem dúvidas, essa é a ideia, tá? Tragam, a gente discute, beleza, e a gente aproveita e complementa os exercícios, tá? Bom, dessas propriedades a gente tem 3 observações, e aí são bem rápidas, bem simples, que são decorrentes das forças intermoleculares. Uma delas é a viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é a resistência que um líquido tem em escoar, tá? E aqui a gente observa o seguinte, ó, a gente tem um monte de hidrocarboneto, mas esses hidrocarbonetos só são compostos, obviamente, se é hidrocarboneto, né, por carbono e hidrogênio. Aí vocês vão falar, tá, então se tem carbono e hidrogênio, a polaridade é a mesma, a interação é a mesma. Só que percebam, ó, quanto mais carbonos e hidrogênios eu tenho, maior é a minha cadeia. Se maior é a minha cadeia, lembra que a gente falou lá da linearidade? Quanto maior a cadeia, maior o número de interações que eu tenho entre elas, consequentemente maior é a força intermolecular. Se é maior a força intermolecular, consequentemente eu vou ter maior dificuldade em romper essa força intermolecular. E quando escoa, quer dizer que ele vai ter mais resistência entre si. Ou seja, quanto maior o número de carbonos, mais viscoso é o material. Ou seja, mais resistência ele tem devido às interações, tá? Sim, todas as aulas vão ficar gravadas no SIGA, tá? A aula e as anotações de aula, tá? Então, quer dizer, as forças intermoleculares têm relação direta com o escoamento, que tem relação direta com a viscosidade. Quanto maiores as forças intermoleculares, menor é o escoamento. Então, mais viscoso é o meu material. E aí vocês vão vendo, por exemplo, que quando a gente aumenta as cadeias aqui... Opa, acho que sumiu aqui a tela. Não sei se sumiu para vocês, para mim. Deixa eu ver. Voltou. Tá. Quando a gente tem essas interações intermoleculares relacionadas aos hidrocarbonetos, a gente vê, por exemplo, o octano é um dos compostos presentes na gasolina. Então, a gente vai falar que são compostos que estão na fase líquida. Se a gente fala, né, de hidrocarbonetos muito maiores, a gente vai falar do piche, né, do asfalto, lá, das resinas asfálticas. Então, a gente tem lá o estado sólido. E quando a gente fala de hidrocarbonetos muito menores, né, etano, propano, a gente tem gases, né, gás metano, gás butano, que são interações menores, né? Então, quer dizer, mais fracas, né? Então, quer dizer, quanto maior o número de carbonos, maior a taxa de forças intermoleculares, menor é o escoamento, porque maior é a viscosidade, tá? São propriedades, isso daí é mais difícil da gente ter exemplos agora práticos, tá? Mas a gente vai falar dessas propriedades com outras aplicações. Existe uma outra propriedade que é a tensão superficial, e aí tensão superficial a gente vai falar mais associado das forças intermoleculares como fator de resistência, tá? E esse fator de resistência está associado a onde estão acontecendo essas forças intermoleculares. Vejam só, moléculas de água num recipiente qualquer, lá dentro do recipiente existe uma compensação de forças. Então, meu somatório de forças internas é igual a zero, ou seja, a minha resultante é igual a zero. O que significa isso? Que vai apontar para todos os lados e no final vai ser zero, né? Não vai ter uma força de compensação. Agora, aqui em cima, na superfície, então percebam, ó, a diferença está na superfície. Na superfície, a gente tem uma compensação diferenciada dessas forças. Elas tendem
a fazer com que as moléculas se aglomerem. Então, é uma aglomeração de moléculas na superfície. Se há uma aglomeração de moléculas, significa que elas estão umas mais próximas das outras. Consequentemente, eu tenho esse fator aqui, ó, onde há a possibilidade de pequenos objetos ou objetos com área superficial bastante pequena de ficarem na superfície sem necessariamente afundar. Por isso que os insetos conseguem flutuar, né, caminhar sobre as águas. Por isso que um fio de cabelo, quando cai na água, fica em cima, não afunda, né? Porque são pequenas áreas dispostas numa superfície onde as forças moleculares fazem com que as moléculas se aproximem, gerem essa aglomeração, e essa aglomeração, então, vai ser associada a uma resistência. Percebam, ó, quando a gente tenta desenhar, lá dentro as resultantes se anulam. Na superfície, as resultantes não se anulam, elas têm um lado preferencial, um somatório preferencial, tá? Consequentemente, então, isso justifica para nós a tensão que existe nessa superfície. Claro, é uma tensão de forças intermoleculares, ou seja, tem um limite, né? Não quer dizer que se eu colocar a mão e forçar não vai afundar, vai com tranquilidade, porque essa força que eu vou exercer contra a água vai vencer essas interações intermoleculares, tá? Então, esse é o princípio, né, da tensão superficial. E a capilaridade talvez seja a última propriedade importante para se destacar quando a gente aborda forças intermoleculares, que é a interação entre o líquido e o recipiente, né, que ele está contido. Recipiente. O que significa isso? A interação que, por exemplo, a água vai ter com o vidro, que o etanol vai ter com o vidro, que a sua solução vai ter com o vidro, ou que um metal vai ter com o vidro, e por aí vai, tá? Essa interação faz com que a gente tenha esses formatos aqui, que vocês já devem ter observado em aula experimental. Como é que a gente chama esses formatos? Ou esses efeitos, né? A gente faz assim, ó, né? Fala que num recipiente é assim, e no outro, de um material é assim, e de outro material é ao contrário, né? Um é côncavo, outro é convexo. São os que a gente chama de menisco, né? Menisco é onde a gente afere, né? A gente vai olhar lá, por exemplo, um instrumento de medição, uma bureta, a gente vai aferir um menisco, quer dizer, é através desse extremo aqui que a gente vai ver em que volume está. É através desse extremo aqui que a gente vai ver em que volume está, né, aferido. Agora, a pergunta é, por que acontece isso, né? Por que não fica retinho? Por que a água, quando é colocada num tubo fino, ela não fica reta? Justamente porque a gente tem dois tipos de forças. As forças de adesão, que são as forças que favorecem a interação água-vidro, ou água-recipiente, nesse exemplo, e as forças de coesão, que são as forças internas, que vão favorecer a interação água-água, tá? No caso da interação água-vidro, as forças de adesão são maiores que as forças de coesão. Então, a água prefere ficar mais próxima do vidro do que interagindo entre si. Por isso que gera esse formato de menisco, tá? Porque a atração vai ser favorecida, ó, se a gente for representar aqui, tem uma região bastante grande de favorecimento. Opa! Tem uma região aqui bastante grande de favorecimento da interação água-vidro. Agora, se eu pensar na interação mercúrio-vidro, observem aqui que eu tenho um desfavorecimento das forças de adesão. Percebam, ó, a adesão aqui é bem pequena, né? Então, essas forças de adesão aqui são pequenas. E as forças de coesão, quer dizer, mercúrio, por exemplo, são bastante grandes, ó. Mercúrio prefere ficar próximo de si, né? Eles preferem ficar interagindo entre si. Então, a área de interação aqui, ó, ela é bem pequena. Consequentemente, as forças de coesão vão ganhar. Então, nesse caso aqui, as forças de coesão são maiores que as forças de adesão. Tudo isso para resumir. Forças de coesão e adesão vão determinar o formato do menisco. O que é menisco? É aquele formato que fica quando eu coloco o líquido num recipiente fino, tá? E aí,
quanto mais fino é o recipiente, vamos imaginar água, né? Quanto mais fino é o recipiente, o que vai acontecer quando eu coloco lá o recipiente? Ela vai interagindo com o vidro, interagindo com o vidro, interagindo com o vidro, a ponto de subir por vontade própria, né? Se a gente puder chamar, né? Como se a água tivesse vontade, mas a ponto de subir na altura que a gente determinar ali pelo recipiente, numa forma de tubo fino que a gente chama de capilaridade, né? Por isso que quanto mais fino o tubo mais a água sobe, porque daí ela vai tendo interação com o vidro, interação com o vidro, interação com o vidro, consegue subir todo aquele recipiente, tá? Então é por isso o fenômeno de capilaridade. Você pega um tubo com um orifício fino, que a gente chama de tubo capilar, coloca em água, a água vai subir espontaneamente. Tá? Então, é por essas propriedades de adesão e coesão, ou seja, interação entre ela e o vidro. Né? E claro que vai valer isso para as outras moléculas também, e a gente vai fazer uma análise caso a caso. Tá? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, né? Mas, de novo, vocês têm como me procurar e tirar dúvidas. Eu não me incomodo, obviamente, de repetir nenhum aspecto. Essa aula vai ficar gravada para vocês e podem perguntar, podem vir com questões. Eu vou tentar disponibilizar para vocês o quanto antes algumas listas de exercício que não vão valer nota, né? Mas são para vocês tentarem exercitar esses tópicos. De novo, não vai abranger tudo, né? A gente não tem como abordar todo o detalhamento, mas isso aqui é uma abordagem que a gente vai fazer de forças intermoleculares, depois de diagrama de fases, depois de solubilidade, para que quando vocês forem para as disciplinas específicas, vocês tenham esse embasamento para depois partir para cálculos. Vocês vão calcular a intensidade das forças, vão calcular os momentos de dipolo, vão calcular as interações de cada molécula e por aí vai, tá? Dúvidas, perguntas, questionamentos, aflições? Não? Não, professor, por enquanto nada de apavoramento. Que bom, que ótimo. Tá, mas assim, as aulas ficam lá, as notas de aula, né, que a gente anotou, fica lá. Olhem de novo, peguem as partes que vocês acharam que ficou mais confuso e tal, e tragam as dúvidas, tá? Então, não é porque passou a aula que não dá para perguntar, e quem vai ver a aula provavelmente lá pela primeira vez lá vai ter dúvidas quando for ver. Então, tragam sempre, só não deixem acumular, porque vai chegar um ponto que a gente vai ter muito assunto, voltar vai ficar mais complicado, tá? Então, tragam as dúvidas quanto mais fresco possível, tá bom? Se não tem nada, então, deixa eu só sair da apresentação aqui. Se não tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento nesse momento, então, por hoje é isso. Bom fim de semana para vocês e qualquer coisa, claro, fiquem à vontade para me procurar no grupo, no e-mail, onde quiserem, tá? Então, boa noite. Tchau, professor. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.